Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de álgebra linear. Hoje veremos a respeito de transformações lineares planas, ou seja, transformações lineares no plano, no R2, tá? Então, entende-se por transformações lineares planas as transformações de R2 em R2, ou seja, os operadores lineares planos, né? Lembra que quando o conjunto domínio da transformação linear é igual ao contradomínio, nós temos um operador linear. E nesse caso serão operadores lineares planos, no R2. Primeiro delas, as reflexões. Reflexão em torno do eixo dos x, né? Como que é uma transformação linear que representa uma reflexão em torno do eixo dos x, em torno do eixo das abscissas, né? É uma transformação linear que toma um ponto qualquer do plano, um ponto x, y, né? E leva ele ao seu reflexo, digamos assim, em relação ao eixo x, ou seja, ao seu ponto simétrico em relação ao eixo x. Ou seja, ele toma um ponto qualquer de coordenadas x, y e leva ele a um outro ponto de coordenadas x menos y. Ou seja, mantém-se a abscissa e toma o simétrico da ordenada, né? Se era y, passa a ser menos y. Se antes fosse menos y, passaria a ser y, né? Ou seja, é sempre multiplicar a ordenada por menos 1. Então, essa transformação linear é dada por essa lei aqui, né? É uma transformação linear aplicada a um ponto do R2 que leva ele a um outro ponto também do R2, né? Por isso que são chamados de operadores lineares planos. E da seguinte forma, mantém-se a abscissa, x, e pega o oposto, né? Da ordenada, ou seja, era y, agora passa a ser menos y. Então, sempre que você tiver um ponto aqui na parte de cima do eixo x, ao aplicar esse tipo de transformação linear, você vai encontrar um outro ponto do outro lado de x, né? Então, se tem um ponto aqui na parte de cima, você vai obter um ponto aqui na parte de baixo. Se tem um ponto aqui na parte de baixo e você aplica essa transformação linear, você vai obter um ponto aqui na parte de cima, beleza? E a matriz canônica dessa transformação linear é justamente essa matriz aqui, né? Lembra que como é que a gente obtém a matriz canônica de uma transformação linear? A primeira coluna é os coeficientes da primeira variável, no caso de x. Então, o coeficiente de x aqui na primeira componente é 1, e na segunda componente não tem x, então é 0. Então, 1 e 0 formam a primeira coluna da nossa matriz canônica. Já a segunda coluna é as componentes da nossa segunda variável, que é y. Na primeira componente aqui não tem y, por isso o coeficiente aqui é 0, né? Já na segunda componente, o coeficiente de y é menos 1. Então, está aqui, 0 e menos 1 formando a nossa segunda coluna, né? Ou seja, em termos matriciais, né, o que uma reflexão em torno do eixo do x faz, né? Ele pega um ponto qualquer xy, né, que aqui está na forma matricial, na forma de uma matriz, e leva ao ponto x menos y, através do produto entre essas duas matrizes, né? Que é a matriz canônica da nossa transformação linear, vezes o vetor que nós tínhamos inicialmente, o ponto que nós tínhamos inicialmente, que era o x e y. Então, se vocês resolverem o produto entre essas duas matrizes, vai dar exatamente como resposta essa matriz aqui, que é a forma matricial da imagem, né, obtida, ou seja, x menos y, beleza? Agora, reflexão em torno dos y, em torno dos eixos, né, do eixo dos y, né, que é o eixo das ordenadas, o eixo vertical. É uma transformação linear, né, no plano, no R2, que toma um ponto qualquer xy e leva ele ao ponto menos xy, ou seja, o simétrico dele em relação ao eixo y. Então, se é um ponto que está aqui à direita do eixo y, você vai obter um outro ponto que está aqui à esquerda. Mantendo-se a altura desses dois pontos, né? Esses dois pontos vão ter a mesma altura, ó, porque y aqui é igual a y, né? A ordenada permanece a mesma, o que se altera é apenas a abscissa, que antes era x e passou a ser menos x. Da mesma forma, vale a volta, né? Se você tem um ponto aqui do lado esquerdo e aplica esse tipo de reflexão, esse tipo de transformação linear, você vai obter um ponto aqui à direita
do eixo y, beleza? Então, essa transformação linear é dada por essa lei, né? Ela pega um ponto qualquer do R2, x, y, e leva ao simétrico dele em relação ao eixo das ordenadas, ao eixo y. Então, vai levar no menos x, y. Ou seja, mantém-se a ordenada e a abscissa é tomado como o simétrico dela, o oposto, né? Era x, passa a ser menos x. Com isso, nós temos essa relação matricial, né? Pegam um ponto x, y na forma de matriz e leva no menos x, y, né? Leva como? É equivalente a você calcular o produto entre essas duas matrizes, né? Essa matriz aqui, que é a matriz canônica da nossa transformação linear, e essa outra matriz, que é a forma matricial do nosso vetor original, né? Nosso vetor inicial, que era o ponto x, y. Né? Então, ao resolver o produto entre essas duas matrizes, vocês vão obter justamente essa matriz aqui, menos x e y, que é a forma matricial desse vetor aqui. Beleza? E temos também a reflexão na origem, a reflexão em torno da origem, né? O que a reflexão em torno da origem faz? Ela pega um ponto qualquer aqui e, em relação à origem, você obtém um outro ponto simétrico. Então, se um ponto está aqui no primeiro quadrante, o simétrico dele vai estar aqui no terceiro quadrante, né? Se o ponto estivesse aqui no segundo quadrante, o simétrico dele, né, em relação à origem, estaria aqui no quarto quadrante. Se o ponto estivesse inicialmente no terceiro, o simétrico é o primeiro. Se eu tivesse inicialmente no quarto, o simétrico dele em relação à origem está aqui no segundo, beleza? Lembrando que essas distâncias aqui têm que ser sempre as mesmas, tá? Ó, a distância da origem até o ponto x, y tem que ser igual à distância da origem até o ponto menos x menos y, tá? Para ser simetria, para estar ocorrendo realmente uma simetria em relação à origem, esse segmento formado aqui tem que ser equivalente a esse segmento aqui, tá? E o que, na verdade, uma reflexão em torno da origem faz? Ela pega um ponto qualquer x, y e leva ao simétrico desse ponto, ou seja, trocar os sinais tanto da abscissa quanto da ordenada. Então, um ponto qualquer x, y passa a ser o ponto menos x menos y, que é referente a essa lei de transformação linear. Pega um ponto qualquer x, y e inverte o sinal dos dois, menos x menos y, que é equivalente a essa operação matricial aqui, né? Então, o xy na forma de matriz vai ser levado ao menos x menos y através dessa operação, através dessa multiplicação de matrizes, onde essa matriz aqui é a matriz canônica da nossa transformação linear, vezes a forma matricial do vetor dado inicialmente, né? Que no caso aqui é o x e y. Então, produto, né? Você pega essa linha aqui e multiplica por essa coluna, você vai achar menos x. Se você pega a segunda linha e multiplica por essa coluna, você vai achar menos y. Então, aqui é o resultado do produto entre essas duas matrizes, que é equivalente a você aplicar a lei dessa transformação linear. E ela é chamada de reflexão em torno da origem, beleza? Vejamos agora o quarto tipo de reflexão, que é reflexão em torno da reta y igual a x, né? Uma reflexão em torno da reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Ela corta aqui tanto o primeiro quadrante quanto o terceiro quadrante ao meio, né? Ou seja, é a reta composta pelos pontos aonde a abscissa é igual à ordenada, ou seja, os pontos 1, 1, 2, 2, 3, 3, né? 1 oitavo e 1 oitavo, menos 5 e menos 5 e assim por diante. Vocês já conhecem esse tipo de reta, né? Então, o que essa transformação linear faz? Ela pega um ponto que está de um certo lado aqui dessa reta y igual a x e leva esse ponto ao outro lado, de forma simétrica, né? Ou seja, de modo que esse ponto, a distância desse ponto x, y até a reta seja igual à distância da reta até esse outro ponto, que é o ponto y menos x. Tá? Então, essa transformação linear faz justamente o seguinte, ela pega um ponto do R2 e leva em outro ponto também do R2, mas fazendo uma inversão, né, entre a abscissa e a ordenada. Ou seja, o ponto tinha coordenadas x e y, agora vai ter coordenadas y, x. Então, é trocar a abscissa pela ordenada.
beleza? Assim você vai sempre obter um ponto simétrico em relação a essa reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, se o ponto tivesse, por exemplo, aqui do lado esquerdo, né, lado esquerdo na parte de cima, se aplicar essa transformação linear, você vai obter um ponto aqui na parte direita e embaixo, beleza? Que é equivalente a essa operação, né? Você pega a forma matricial, né, xy, e leva na forma matricial yx. Mas como que ele faz, essa leva, né? Como que ele traz o vetor xy ao vetor yx? Através do produto entre essas duas matrizes. Essa primeira é a matriz canônica dessa transformação linear, né? Primeira coluna é os coeficientes de x. Como não tem x aqui na primeira componente, então seu coeficiente é 0. E na segunda componente, o coeficiente de x é 1, 0 e 1. Segunda coluna, os coeficientes de y. Lá na primeira componente, o coeficiente de y é 1. Na segunda componente não tem y, então o coeficiente é 0. Então, o produto dessa matriz, que é a matriz canônica dessa transformação, pelo vetor em questão, que a gente está pondo no vetor genérico, x e y, então, ao realizar o produto dessas duas matrizes, vocês vão obter essa matriz aqui como resultado, beleza? Que é a reflexão em torno da reta y igual a x. A próxima reflexão é a reflexão em torno da reta y igual a menos x, que na verdade é essa reta aqui, né? É a bissetriz dos quadrantes pares, né? É uma reta que divide ao meio o segundo quadrante e o quarto quadrante, tá? E o que esse tipo de transformação faz? Pega um ponto que está de um lado dessa reta e leva a um ponto do outro lado dessa reta e de forma simétrica, ou seja, de modo que a distância desse ponto xy até a reta seja igual à distância da reta até esse novo ponto, que no caso vai ser o menos y menos x. Em outras palavras, a lei da nossa transformação linear leva um par ordenado lá do R2, um ponto xy, a um outro par ordenado do R2, que é o ponto menos y menos x. Ou seja, inverte-se a abscissa e a ordenada e ainda troca os seus sinais, né? O x agora vem aqui para a segunda componente, mas com o sinal trocado, e o y, que era a segunda componente, passa a ser primeira e também com o sinal trocado. Isso é equivalente a essa operação em forma matricial, onde essa matriz aqui é a matriz canônica da nossa transformação, né? Primeira coluna é os coeficientes de x, que vocês olham sempre para cá, para o domínio, tá? A primeira coluna é sempre os coeficientes da primeira variável aqui do domínio. E a segunda coluna é os coeficientes da segunda variável do nosso domínio, de y. Aí você vem aqui e olha, né? Segunda coluna. Para fazer a segunda coluna aqui como exemplo, né? Qual é os coeficientes de y? É menos 1, e já na segunda componente não tem y, então seu coeficiente é 0. Ao realizar esse produto, vocês vão obter essa matriz como solução, beleza? Agora vamos para as dilatações, né? Dilatações e contrações. Primeira delas, a dilatação ou contração na direção do vetor, na direção do próprio vetor, do vetor já fornecido, né? Em formas gráficas, a gente teria isso aqui. Supõe-se que eu tenho um vetor V qualquer e dilatar ele, né, é obter um múltiplo dele, né? É obter um vetor T de V, só que agora com um comprimento maior, né? Tem a mesma direção, mas o comprimento foi alterado. Então, dilatar, a gente fala dilatar é quando ele aumenta o seu comprimento, né? E contrair é quando ele diminui o seu comprimento, tá? E ainda tem outras situações. Você também pode inverter o sentido do vetor, né? Por exemplo, a gente poderia ter o vetor menos v, que tem um sentido contrário ao de v. No entanto, eles vão estar sob uma mesma reta, vão estar sempre na mesma direção, ok? Então, a lei dessa transformação linear é essa aqui. Ela pega um par ordenado xy e leva a um par ordenado alfa xy. Como eu mencionei anteriormente, esse alfa pertence aos reais, então significa que está sendo levado a um múltiplo do vetor inicial. Você tinha um vetor xy, agora essa transformação linear está levando ao vetor alfa x, alfa y, né? Ou seja, está sendo multiplicado por alfa. Então, obviamente, obteve-se um múltiplo do vetor inicial. Beleza? E essa relação é conseguida com esse tipo de operação matricial, né?
pego o vetor xy e leva no vetor alfa vezes xy. O ideal seria você multiplicar o alfa aqui internamente, né? Então, aqui esse primeiro elemento vai ficar alfa x e esse elemento aqui de baixo vai ficar alfa y, que é o que foi colocado aqui logo em seguida, né? E isso foi obtido através do produto entre essa matriz, que é a matriz canônica dessa transformação linear, vezes a matriz, né, a forma matricial do vetor inicial, do vetor dado inicialmente, que era o x, y, né? Então, quando você multiplica aqui, vai ficar alfa x, alfa y. Primeira coluna é os coeficientes de x. Então, o coeficiente de x aqui vai ser alfa, aqui vai ter alfa y, então não tem x, então o coeficiente de x vai ser zero. Então, alfa, zero. E a segunda coluna é os coeficientes de y. Na primeira componente só vai ter alfa x, né? Não tem y, então o seu coeficiente é zero. E já na segunda componente aqui vai ser alfa y, então coeficiente de y é alfa, está aqui, beleza? Então é só lembrar disso, uma dilatação ou contração na direção do próprio vetor é sempre um múltiplo do vetor dado, né? Aí, com algumas observações. Se o módulo de alfa for maior que 1, a transformação linear em questão, a t em questão, vai dilatar o vetor, vai fazer ele aumentar o seu comprimento. Agora, se o módulo de alfa for menor que 1, né, tiver ali entre menos 1 e 1, significa que essa transformação linear vai contrair o vetor, vai diminuir o seu comprimento. Se alfa for igual a 1, então essa t é a identidade i, né? Ou seja, essa nossa transformação linear, t vai ser a transformação linear identidade, ela não vai alterar a transformação linear, né? Então, se você tem o vetor v e multiplica ele pelo número real 1, você vai continuar com o próprio vetor v. Então, em formas matriciais, você vai estar obtendo a matriz 1, 0, 0, 1, que é a matriz identidade, não é isso? Do R2, né, de ordem 2, duas linhas e duas colunas, a matriz identidade é a 1, 0, 0, 1, beleza? Agora, se alfa é menor que zero, se alfa for um número real negativo, então t faz o que com o nosso vetor inicial? Ele vai trocar o sentido dele, né? Se ele tem esse sentido aqui para a direita, se você multiplicar ele, por exemplo, por menos 1, ele vai estar aqui, ó, para a esquerda e para baixo. Se for por menos 2, ele vai estar aqui para baixo e ainda vai ter o dobro do comprimento que ele tinha inicialmente, ok? Agora vejamos o segundo caso de dilatação, né? Que é a dilatação ou contração na direção do eixo do x, ou seja, na direção do eixo das abscissas. Em outras palavras, na direção horizontal, na direção do horizonte, tá? Então, seria uma dilatação como nesse caso aqui, né? Aqui eu tomei um exemplo de um caso particular, tá? Não é generalizado para todos os tipos de dilatação ou contração, né? Já é um caso particular. Então, é dado aqui inicialmente um vetor de coordenadas x, y, né? E ele pode, né, dilatar aqui em direção ao eixo x, né? Mas essa dilatação pode fazer com que ele aumente o seu comprimento, né? No caso aqui, como exemplo, eu estou tomando o par ordenado 2x, y, então ele era x, y, passou a ser 2x, y, ou seja, eu peguei um múltiplo da abscissa que tinha antes, mas a ordenada permaneceu a mesma. A altura do meu vetor, a altura do seu ponto extremo continua a mesma, né? Mas esse vetor xy também pode sofrer uma contração, né? Nesse caso aqui está sofrendo uma dilatação e nesse último caso aqui, ó, esse vetorzinho menor, ele está sofrendo uma contração. Foi multiplicado a abscissa por 1/2, então ficou 1/2 de x vezes y. Então observe que a altura do vetor ainda permanece a mesma. Por isso ele chama de dilatação ou contração na direção do eixo x, né? Porque ele mantém fixo a altura e vai dilatando só aqui, ó, horizontalmente, né, para frente ou aqui para a esquerda, né, até atingir esse outro lado, tá? Então, sempre de forma horizontal. Então, em outras palavras, nós temos essa lei para representar esse tipo de dilatação, né, dilatação ou contração. Pega um ponto xy e leva ao ponto alfa xy, com alfa maior que zero, tá? Tomando alfa sempre positivo. Então, se alfa aqui for maior do que 1, né, podemos dizer assim, se alfa for maior que 1, ele vai sempre aumentar, vai dilatar o nosso vetor. Agora, se alfa estiver entre 0 e 1, aí ele vai diminuir, que nem foi o caso do 1/2 aqui.
Então, ele vai contrair o vetor em questão, mas sempre mantendo a mesma altura que o vetor tinha inicialmente, tá? Ou seja, essa dilatação ou contração é sempre na horizontal, é sempre seguindo essa reta aqui que estipula a altura de todos os vetores para esse caso, tá? E essa operação é equivalente a esta aqui, só que em forma matricial, né? Pega a matriz canônica da nossa transformação linear, multiplica por x, y, vai dar justamente essa matriz aqui, alfa, x, y, que corresponde à imagem do nosso vetor, ok? Lembrando que a primeira coluna aqui é os coeficientes de x, ó, que é alfa e 0, está aqui, e a segunda coluna é os coeficientes de y. Não tem y aqui na primeira componente, então é 0. E aqui na segunda componente o coeficiente é 1, então 0, 1, ok? Observemos que, se α for maior que 1, t dilata o vetor. Já se α estiver entre 0 e 1, t contrai o vetor. Foi o que eu mencionei inicialmente, né? E considerando α sempre maior que 0. Essa transformação ela é também chamada de dilatação ou contração na direção OX, ou direção horizontal, né? Ou direção OX de um fator alfa. Tá? Então, existem várias maneiras de expressar esse tipo de transformação, esse tipo de dilatação, né? É dilatação ou contração na direção do eixo do x, ou dilatação ou contração na direção OX de um fator h, de um fator alfa, desculpa, onde esse alfa representa o número real que vai ser multiplicado aqui por x, que vai ser multiplicado pela abscissa que tinha-se inicialmente. Também é chamado de contração, dilatação ou contração horizontal de um fator alfa, beleza? E agora a dilatação ou contração na direção do eixo dos y, ou seja, na direção do eixo vertical, aqui, o eixo das ordenadas, né? Então, a gente teria um ponto inicialmente aqui, um ponto x, y, e vai ser levado, né, um exemplo aqui, ele pode ser levado ao ponto x, 2y, né? Para ser levado ao ponto x, 2y, o que está acontecendo aqui? A abscissa se manteve, já a ordenada dobrou, né? Era y, passou a ser 2y. Então, o comprimento do nosso vetor agora vai aumentar, vai ser maior do que o que tinha antes. Então, ele sofreu uma dilatação. Agora, se eu multiplicar o y por 1/2 e manter o x, eu vou obter esse vetorzinho aqui, que já é um pouco menor. Então, já é um vetor que sofreu uma contração em relação ao vetor x, y, tá? Então, observe que a dilatação ou contração na direção do eixo do x, ela é obtida como? Do eixo dos y, desculpa. Mantém-se a abscissa, né? E multiplica a ordenada por um número real não negativo e não nulo, né? Ou seja, multiplica por algum alfa maior que 0. Se esse alfa for maior que 1, vai dilatar. Se esse alfa estiver entre 0 e 1, vai contrair, que corresponde a essa lei de transformação linear. X mantém x e o y passa a ser um múltiplo de y. É um múltiplo da ordenada que se tinha antes. Então, é um alfa y com alfa maior que 0, tomando alfa sempre positivo. Essa é a operação na forma matricial correspondente a essa transformação linear aqui, né? A lei dessa transformação linear, onde essa matriz aqui é a matriz canônica da nossa transformação linear em questão. Então, o produto dela por x, y, que é o vetor que a gente considerou inicialmente, vai ter como resultado esse vetor aqui na forma matricial, né? X, alfa, y, que é o mesmo que está aqui, ok? E com as seguintes observações, né? Se nesse caso fizéssemos alfa igual a 0, né, teríamos o vetor xy levado ao vetor x0, né? Porque se alfa for 0, só estamos multiplicando por alfa a segunda componente, né? Só a ordenada. O x está se mantendo, né? Então, se você multiplica y por 0, qualquer que seja o valor de y, o resultado vai dar 0. Então, minha imagem aqui do nosso vetor agora vai passar a ser x0. E x0 é, na verdade, o quê? x0 é justamente a projeção ortogonal do plano sobre o eixo do x, né? Se você tem um ponto qualquer aqui, um vetor qualquer v de coordenada x, y, né? E quando eu tomo de forma genérica aqui, um vetor v de coordenada x, y, você está falando de todo o plano, né? Por isso que ele fala que é projeção ortogonal do plano e não apenas só de um ponto, né? Porque ele tomou um vetor de forma genérica. E x, y, vocês sabem que é a generalização do plano.
né? Então, esse tipo de transformação linear, tomando alfa igual a zero, vai ser a projeção do plano sobre o eixo x, sobre o eixo das abscissas, ou seja, você vai obter o próprio eixo das abscissas apontando aqui para a direita. Ok? Agora, se fosse só um ponto qualquer, vamos supor que ele tivesse coordenadas 2 e 1. Então, ao aplicar esse tipo de transformação linear com alfa igual a zero, então o vetor 2 e 1 passaria a ser 2 e 0, que é um vetor que tem como extremidade esse ponto aqui, ó, 2 e 0. Significa que é um ponto que está em cima do eixo x. Beleza? Por isso que ele fala que é a projeção ortogonal sobre o eixo x. Para alfa igual a zero no caso B, nesse caso anterior que a gente viu aqui, né, o que nós teríamos? A T lá, a transformação linear, seria a projeção ortogonal do plano sobre o eixo dos y. Né? Então, se você tem um vetor xy aqui e tomasse alfa aqui como sendo igual a zero, então alfa vezes x daria 0 vezes x daria 0, né? Então, 0, y. Então, todo ponto de coordenadas 0, y é um ponto pertencente ao eixo y, né? Então, você estaria projetando o vetor xy sobre o eixo dos y. Você estaria achando um outro vetorzinho aqui, onde esse vetor seria a projeção ortogonal desse ponto xy sobre o eixo xy, né? Sobre o eixo y. Como xy é a generalização do plano, ele usa essa expressão, né? Projeção ortogonal do plano sobre o eixo do x. Agora, se em vez de xy for um ponto particular, tipo, vamos pegar aqui 2 e 2, né? Vamos supor que é 2 e 2 as coordenadas do vetor x, e você aplica essa transformação linear com alfa igual a zero, então vai ficar 0 vezes 2 e 2, que dá 0 e 2. Então, é um ponto que está justamente aqui, ó, na marcação 2 do eixo y. Então, um vetor que começa na origem e termina aqui. Ele seria a projeção desse 2 e 2 sobre o eixo dos y. Ok? Vejamos agora um outro caso, né, que é o cisalhamento, né? São os cisalhamentos. Né? O que essas operações, o que esses operadores lineares planos chamados cisalhamentos fazem com um ponto, fazem com um vetor lá no plano. Né? Vamos ver o primeiro caso. Cisalhamento na direção do eixo do x, ou seja, cisalhamento na horizontal, no eixo das abscissas, né? Então, o que ele faz aqui? Vamos ver graficamente. Né? Toma um vetor aqui, ó, no caso o vetor OP, que define esse paralelogramo, define o paralelogramo, né? Um retângulo no final das contas, né? É um retângulo OAPB, que esse B aqui representa a projeção de P sobre o eixo Y, né? E o ponto A representa a projeção de P sobre o eixo X. Então, vai ser sempre formado um retângulo nessa situação. O que é a transformação linear chamada cisalhamento na horizontal, na direção do eixo x, faz com esse vetor OP? Né? Ele acaba esticando ele aqui, né? Acaba aumentando o seu comprimento, e a principal característica que a gente deve analisar aqui é justamente entre esses retângulo e esse paralelogramo, né? Ou seja, esse cisalhamento na direção do eixo do x, ele consiste em transformar esse retângulo OAPB no paralelogramo OAP'B', né? Ele desloca esse ponto P mais para a direita aqui, no caso vai ser o ponto P', e o ponto B que nós tínhamos também desloca com a mesma quantidade de vezes, né? Com a mesma escala para a direita, e você vai obter assim o ponto B'. Não é mais o mesmo ponto B, porque não está mais no mesmo lugar, né? Por isso chamou de B'. P' também é um outro ponto, não é mais o ponto P. Né? Mas esse deslocamento aqui ocorre-se na horizontal, né? Ou seja, na direção do eixo do x, na direção do eixo das abscissas. Por isso é chamado cisalhamento na direção do eixo do x. Em termos da lei da transformação linear, como que isso acontece? Através dessa lei. Ela pega um par ordenado xy e leva no par ordenado x mais alfa y, y. Ou seja, mantém-se o valor de y, que é a altura do meu vetor, OP, ele tem uma altura aqui, né? Uma altura de, vamos supor, que é a equivalente de O até B, né? A altura desse retângulo. Né? E ele transforma nesse paralelogramo, mas com a mesma altura, continua com a mesma altura, de O até B, ponto B que estaria aqui sobre o eixo dos Y. Tá? Ele mantém a base também do retângulo, ó,
No entanto, a altura aqui e essa lateral é que são... a altura não, a altura também não altera, continua a mesma, né? Mas essa lateral aqui sofre um deslocamento para a direita, fazendo com que esse segmento B', né, seja diferente do segmento BP, né? Ele foi deslocado um pouco para a direita, mas em termos de altura permanece a mesma, tanto a altura quanto a base, ok? Então, lembrando como que isso ocorre. Como que ocorre um cisalhamento no horizonte, né? Na direção do eixo dos x. Mantém-se a ordenada, mantém-se a altura do vetor, era y, continua sendo y, só que o que era x passa a ter um acréscimo, uma soma, e essa soma é justamente um múltiplo de y, um múltiplo da altura que o vetor tinha originalmente, inicialmente. Tá? E essa operação corresponde a essa aqui em formas matriciais. Né? É essa matriz canônica da nossa transformação linear, vezes o vetor inicial, realizando o produto dessas duas matrizes, vocês vão achar esse aqui. Né? Então, lembrando que a primeira coluna é os coeficientes de x, aqui na primeira componente é 1, na segunda componente não tem x, é 0. Então, 1 e 0. A segunda coluna é os coeficientes de y. Na primeira componente é alfa e na segunda componente é 1. Então, alfa, 1. Essa é a matriz canônica da nossa transformação linear. Tá? Por que eu estou sempre, em todos os casos, dando a lei da transformação linear e a matriz? Tá? Porque aqui, para nós, o nosso estudo aqui está dentro do conteúdo de matrizes de uma transformação linear. Então, a gente vai ter que saber encontrar a imagem de um vetor através da transformação linear e também através da sua matriz, da matriz canônica dessa transformação linear. E como que se faz isso? É sempre pegando essa matriz e multiplicando ela pelo vetor dado. O resultado, né, o produto dessas duas matrizes, vai dar a imagem, né? A imagem só que na forma de matriz. A imagem do vetor inicial, do vetor x, beleza? O efeito do cisalhamento é transformar o retângulo OAPB no paralelogramo OAP'B', de mesma base, mesma altura. Foi o que eu mencionei anteriormente, né? O cisalhamento aqui nesse caso pegou esse retângulo OAPB e transformou ele em OAP'B', mantendo-se a base e a altura do paralelogramo que eu tinha anteriormente, né? Mas essa parte aqui foi deslocada. Então, esse cisalhamento é também chamado de cisalhamento horizontal de fator alfa, porque o alfa que está sendo multiplicado pelo valor de y aqui, né? E o resultado somado com x. Segundo caso, cisalhamento na direção do eixo dos y, do eixo das ordenadas, ou seja, um cisalhamento na vertical. Eu não fiz o gráfico aqui, mas é bem semelhante ao que a gente fez aqui no anterior, tá? No entanto, esse retângulo, em vez de ele sofrer um deslocamento aqui em termos horizontais, ó, para a direita, ele vai sofrer um deslocamento aqui para cima, tá? A parte de cima. Então, esse lado aqui, esse segmento AB, vai estar mais à frente. O A vai se deslocar um pouco mais para cima, assim como o P também vai se deslocar um pouco mais para cima. Você vai obter os pontos A', P'. Tá? Então, vai estar sofrendo aí um cisalhamento na direção do eixo dos y. Tá? E a transformação linear, a lei que faz isso, né, é semelhante à anterior, só que nessa aqui a gente pegou a abscissa e somou por um múltiplo de y. Aqui é feito o contrário. Aqui é pego a ordenada, que era y, e somou a ela um múltiplo de x. Então, ficou x y mais alfa x, né? Era xy, x se manteve, que era a abscissa, e já a ordenada, a altura do nosso vetor, que era y, passou a ser y mais alfa x. E essa é a operação equivalente utilizando matrizes, onde essa matriz aqui é a matriz canônica da nossa transformação linear. Primeira coluna, os coeficientes de x, que é 1 e alfa. Segunda coluna, os coeficientes de y, que é 0 e 1. Beleza? Esse cisalhamento é também chamado cisalhamento vertical de fator alfa. Vejamos mais um tipo de operador linear, né? Mais um tipo de transformação linear no plano. É a rotação. A rotação do plano em torno da origem, que faz cada ponto descrever um ângulo θ, determina uma transformação linear de R2 no R2. Né? Aqui a gente vai estar chamando ela de Tθ, né? Fazendo menção ao ângulo de rotação do plano, ao ângulo de rotação do ponto em questão. Tá?
E nós temos graficamente uma representação para isso, né? Então, dado um vetor V aqui no R2, fazer esse vetor girar, né? Nesse sentido aqui, nós estamos tomando sentido anti-horário, tá? Então, toda vez que a gente tiver um ângulo θ positivo, significa que o vetor vai girar aqui no sentido anti-horário. A gente vai assumir esse sentido como positivo, tá? Agora, se θ for negativo, significa que o vetor vai girar aqui no sentido horário, beleza? Então, uma rotação é uma transformação linear, nesse caso no R2, que pega o vetor V e leva ao vetor t de V, né, tθ de V, mediante uma rotação de um ângulo θ. Então, supondo que aqui era um ângulo de 30 graus, então pego o mesmo vetor V, gira ele aqui no sentido anti-horário, né, com um ângulo de 30 graus. O vetor obtido, né, onde ele parar, vai ser a imagem de V mediante essa transformação linear chamada tθ, ou seja, você vai obter o vetor tθ de V, beleza? E se no caso θ fosse negativo, você giraria aqui para a direita, né? Ou seja, no sentido horário, para obter a imagem dele. Outra observação bastante importante é que o comprimento do vetor se mantém, você só vai rotacionar ele, você só vai girar ele em torno da origem, né? Mantém esse ponto inicial do vetor fixo e o ponto final dele aqui vai rotacionado. Então, de tal maneira que o comprimento do vetor V seja igual ao comprimento da sua imagem, igual ao comprimento do tθ de V, ok? Agora vejamos como chegar na lei da transformação linear que representa esse tipo de rotação, né? Então, sabemos que uma transformação linear fica completamente definida quando se conhecem os vetores de uma base do domínio dessa transformação linear com suas respectivas imagens, né? Ou seja, com as imagens desses vetores do domínio. Isso é conteúdo que a gente viu lá anteriormente a respeito de transformação linear. Sempre que você conhece uma base de uma transformação linear, uma base lá do domínio da transformação linear, e as imagens dele lá no contradomínio, com esses pares de vetores, né? Pares no caso aqui porque está no R2, né? Com esses conjuntos de vetores, você consegue descobrir qual é a lei que define a transformação linear em questão, beleza? Então, como a gente está no R2, podemos tomar, né, como uma base a mais simples dela, né? Tomemos a base canônica do R2, que é os vetores I e J, né? Só que aqui eu estou chamando de E1 e E2, seguindo a mesma nomenclatura do autor do livro, tá? O E1 é o vetor de coordenadas 1, 0, que é o mesmo vetor I lá da geometria analítica, e o E2 é o vetor de coordenadas 0 e 1, que é o mesmo vetor J também visto lá na geometria analítica, beleza? Então, eu conheço uma base do R2, né? Uma base do domínio, e vou agora descobrir as imagens desses vetores, que tendo esses vetores do domínio, né, que eu já tenho, é o I e o J, o E1 e o E2, se eu obter as imagens deles, que é o tθ1 e o tθ2, com isso eu consigo descobrir qual é a lei da transformação linear que faz isso aqui com um vetor, né? Faz uma rotação de um ângulo θ nele. É isso que a gente quer descobrir. Ou seja, eu não quero dar a transformação linear prontinha para vocês aqui sem saber de onde ela veio. Eu quero explicar, né? Eu quero demonstrar aqui como se chega nessa transformação linear em questão. Então, a ideia agora é obter as imagens desses vetores E1 e E2 mediante uma rotação θ aplicada em cada um deles. Então, vamos aqui para o R2, para o plano. Tracei aqui o vetor E1, né? O vetor E1 representa o vetor I, então tem coordenadas 1, 0, significa que o ponto extremo dele aqui tem coordenadas 1, 0, né? Ou seja, o comprimento desse vetor é de uma unidade, né? Lembra que os vetores I e J são vetores unitários, né? Se ele tem extremidade 1 e 0, significa que o seu comprimento é igual a 1. E aqui eu tenho o vetor E2, que é o mesmo vetor J. E o ponto extremo dele aqui é um ponto em cima do eixo Y, que é o ponto de coordenadas 0 e 1. Lembrando que o seu comprimento é de uma unidade, por isso está lá no ponto 0 e 1. E também porque ele é um vetor da base canônica. Todos os vetores da base canônica são unitários, tá? Lembrem disso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rotacionar, né? Eu vou pegar esse vetor E1 e rotacionar ele mediante um ângulo generalizado aqui, um ângulo genérico, que eu vou tomar o ângulo θ. Então, vou girar ele aqui com um ângulo de θ graus, né? Supondo que θ é positivo, então vai girar aqui no sentido anti-horário. Então, esse vetor aqui vai passar a ser esse outro vetor.
né? Lembrando que os comprimentos deles têm que se manter, tá? Vai se manter o mesmo comprimento, tem a mesma origem, o que muda é o seu ponto extremo. Esse aqui tinha um ponto extremo em 1 e 0, esse aqui já tem um ponto extremo em um outro local. Tá? Então, foi aplicada aqui a rotação θ, obteve-se esse vetor. Tá? Obtendo esse vetor, vamos ver as relações trigonométricas no triângulo retângulo formado aqui. Ó. Posso fazer um tracejado aqui, né? Que é a projeção dessa extremidade sobre o eixo do x. Eu vou obter justamente um triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa desse triângulo mede 1, porque o comprimento aqui desse vetor é igual ao comprimento do vetor E1 que nós tínhamos anteriormente, né? Que esse vetor aqui digamos assim, ele veio do vetor E1 sofrendo uma rotação θ. Então, ele tem que manter o mesmo comprimento. Então, esse comprimento aqui é de uma unidade. Tá? Então, eu conheço, né, teoricamente, o ângulo aqui, que foi θ, e conheço a hipotenusa do meu triângulo. Então, quero obter agora os catetos aqui, né? Quem é o cateto oposto a θ e quem é o cateto adjacente. Porque tendo essas medidas do cateto adjacente e do cateto oposto, você vai achar as coordenadas desse vetor, né? As coordenadas desse ponto extremo aqui. Ou seja, a gente vai estar obtendo a imagem do vetor E1 mediante a transformação linear, que é um giro, uma rotação de θ graus. Tá? Então, é isso que nós queremos fazer. Eu tenho os vetores E1 e E2 e quero obter a imagem deles mediante a rotação de um ângulo θ. Então, eu estou partindo do E1. Girou aqui com θ graus, obteve-se esse triângulo retângulo. A hipotenusa é 1 e esse ângulo aqui é θ. Então, quem é o cateto adjacente é justamente seno de θ, né? Então, é só aplicar. O que é seno de um ângulo? Né? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? No entanto, o cateto oposto aqui é o próprio seno, que a gente está chamando, né? Sobre a hipotenusa, que é 1. Seno de θ sobre 1 é justamente seno de θ. Tá? E quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o quê? Né? Como que a gente obtém o cateto, uma relação envolvendo o cateto adjacente desse triângulo? Né? Justamente aplicando o cosseno de um ângulo. Né? Então, o cateto adjacente é cosseno do ângulo θ sobre a hipotenusa. Mas como a hipotenusa é 1, cosseno de θ dividido por 1 é justamente cosseno. Então, essa medida aqui ó, é cosseno de θ. Cuidado para não confundir. Essa medida aqui não é o mesmo comprimento do vetor E1, não, tá? Porque aqui, para formar o triângulo retângulo, você tem que descer de forma perpendicular. Ou seja, a projeção desse ponto aqui, extremo, do meu vetor vermelho, sobre o eixo do x, está aqui. Então, é algo menor do que o que tinha antes, tá? E aqui, pelos nossos cálculos, essa medida vale cosseno de θ, assim como essa altura mede seno de θ, tá? Então, obtive assim o nosso vetor t de E1, né? As coordenadas do nosso vetor t de E1 é cosseno de θ sendo θ, né? A abscissa, né? As coordenadas desse ponto extremo aqui, a abscissa é cosseno de θ e a altura é seno de θ. Obtive as coordenadas do vetor t de E1. Em outras palavras, a gente obteve a imagem do vetor E1 mediante essa rotação de θ graus. Agora, precisa achar a imagem do vetor E2. Então, o que a gente vai fazer? Pega o nosso vetor E2, que é o mesmo vetor J lá da geometria analítica, e vamos rotacionar ele mediante um ângulo θ. Então, vai girar aqui para a direita e vou obter esse outro vetor aqui também em azul, porque lembrando que eles têm o mesmo comprimento, só foi girado, o comprimento continua o mesmo, tá? O E2 tinha comprimento 1, porque ele é um vetor unitário, então esse novo vetor, que é o t de E2, também tem comprimento 1, tá? Então, que mede uma unidade, forma o nosso triângulo retângulo aqui, ó. Tanto faz analisar o triângulo retângulo aqui de cima como o triângulo retângulo aqui de baixo, eles são congruentes, tá? Então, foi uma rotação de θ graus, e agora eu tenho que descobrir qual é as coordenadas daqui, né? Vamos anotar aqui essa hipotenusa, a gente já sabe que ela mede 1, que é o mesmo comprimento do vetor azul anterior, do E2, né? Então, a hipotenusa mede 1, aqui eu tenho um ângulo θ e quero descobrir as coordenadas desse ponto extremo do nosso vetor azul. Ou seja, eu quero descobrir o cateto oposto ao ângulo θ e quero descobrir esse lado aqui que equivale a essa parte, ó, que é o cateto adjacente ao ângulo θ. Né? Então, relação de seno. O que é seno de θ aqui? É justamente o seno do ângulo θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, é seno de θ dividido por 1.
certo? Então, essa medida aqui de cima é justamente seno de θ. Mas olhem que essa medida aqui de cima é equivalente à medida aqui embaixo, né? Porque aqui a gente formou um retângulo. Mas lembrem que esse lado esquerdo aqui do eixo x, os valores são negativos, né? Então, se esse comprimento aqui é seno de θ, então essa medida aqui, ó, a abscissa do nosso vetor, é menos seno de θ, porque o lado esquerdo do eixo x tem valores negativos, tá? Então, as coordenadas do ponto extremo aqui é menos seno de θ, né? E aplicando a relação de cosseno, o que é cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, no caso, nós vamos ter cosseno dividido por 1, que é igual a cosseno, né? Então, o cateto adjacente, nesse caso aqui, vai ser justamente o cosseno de θ. Então, obtive aí as coordenadas do nosso vetorzinho aqui, né? Do nosso vetor obtido, que é o t de E2. Então, o t de E2, mediante uma rotação de θ graus, tem coordenadas menos seno de θ, que é a abscissa, e a altura dele, que é a ordenada cosseno de θ. Beleza? Então, temos agora os dois vetores da base e temos também as suas imagens. Vamos anotar isso aqui embaixo, né? Então, anotei aqui no gráfico mesmo, né? O t de E1 e o t de E2. Então, logo, com esses dados, como a gente escreveu inicialmente aqui, né? Conhecendo-se dois vetores da base e suas imagens, a lei dessa transformação linear fica completamente definida, né? Fica bem definida. Basta para isso usarmos a ideia lá de obtenção da lei de uma transformação linear. Então, o que a gente deve fazer? Pega o par ordenado lá do domínio, o domínio aqui é o R2, né? Tanto o domínio quanto o contradomínio. Eu pego um par ordenado do domínio, de forma genérica, que é um vetor xy, e escrevo ele como combinação linear dos vetores da base. No caso, o E1 e o E2, que é o I e o J lá da geometria analítica, né? Só que é justamente essa variável x vezes o E1 mais essa variável y vezes o E2, né? Porque o vetor E1 não é o vetor I da geometria analítica, ele tem coordenadas 1 e 0. Se você multiplica x por 1 e 0, vai ficar x e 0. Se você multiplica y por E2, o E2 tem coordenadas 0 e 1. Então, y vezes 0 e 1 vai ficar 0 e y. Então, você vai ter x e 0 somado com 0 e y. Essa soma desses dois pares ordenados dá justamente x e y. Beleza? Tá? Então, agora é só aplicar a t no primeiro lado e no segundo lado da equação, né? No primeiro membro e no segundo membro, porque o que a gente quer obter é a t, né? A lei da nossa transformação linear mediante a rotação de um ângulo θ. Então, tenho que aplicar a transformação linear aqui no primeiro e no segundo membro. Ao fazer isso, eu vou obter a t de xy, que é igual a t de xe1, mais o x aqui representa um número real, então ele pode vir aqui para fora da transformação linear, mais t de y e2, mais o y pode vir para fora da transformação linear, porque o y representa também um número real. E agora a gente sabe quem é essa t de E1 e quem é a t de E2, né? A gente obteve aqui com as nossas análises nesse gráfico. Então, agora é só substituir. X vezes a t de E1, que é cosseno de θ, seno de θ, mais y vezes a t de E2, que é menos seno de θ, cosseno de θ. Beleza? Multiplico o x aqui internamente, vai ficar x cosseno de θ, né? E x seno de θ. Depois multiplica o y, vai ficar menos y seno de θ e y cosseno de θ. E depois é só somar os dois pares ordenados obtidos. Então, vai ficar x cosseno de θ menos y seno de θ, é a primeira componente da nossa transformação linear, e x seno de θ mais y cosseno de θ é a segunda componente da nossa transformação linear. Então, essa é a transformação linear que a gente chama de transformação linear dada como a rotação do plano, a rotação de um ponto em torno da origem no plano. Beleza? A gente demonstrou qual que é a lei da transformação linear que faz com que um vetor qualquer V rotacione, né, seja girado aqui com θ graus. Tá, então, sabendo a lei da transformação linear, obviamente fica fácil descobrir qual é a matriz canônica da sua transformação linear, né? Por conseguinte, a matriz canônica da transformação linear Tθ é, então, lembra? É uma matriz aqui 2 por 2, né? Porque o contradomínio é de dimensão 2 e o domínio é de dimensão 2 também, então é uma matriz quadrada de ordem 2, onde a primeira coluna vai ter os coeficientes de x aqui e a segunda coluna vai ter os coeficientes de y. Então, olha lá, Tθ é igual aos coeficientes de x
Aqui na primeira componente é cosseno de θ, né? É o múltiplo de x, é o cosseno de θ. E aqui na segunda componente, qual que é o múltiplo de x? Qual que é o coeficiente de x? É seno de θ. Então, cosseno de θ, seno de θ forma a primeira coluna. E a segunda coluna é os coeficientes de y, que é menos seno θ, está aqui o primeiro elemento, e na segunda componente o coeficiente de y é cosseno θ, está aqui, formando-se assim a segunda coluna. Essa matriz chama-se matriz de rotação de um ângulo θ, com θ variando de 0 a 180 graus, ou seja, de 0 a 2π radianos, beleza? Então, nos exercícios, quando pedir para obter a imagem de um vetor mediante uma rotação de, vamos supor, 45 graus, então, ou você aplica essa lei da transformação linear aqui, substituindo o θ por 45 graus, ou então você pega a matriz canônica dessa transformação linear, substituindo o θ por 45 graus, vezes o vetor dado, né? Vamos supor que o vetor V aqui tivesse coordenadas 5 e 2. Então, você pegaria essa matriz e multiplicaria pela forma matricial de 5 e 2, do vetor 5 e 2, né? Que é 5 lá em cima, no primeiro elemento, e 2 embaixo, beleza?